Fala, investidor, seja muito bem-vindo a mais um fechamento de mercado. Cara, último dia da semana, sextou, né? Olha só, você que não é inscrito no canal, se inscreve aí embaixo, ativa o sininho para você estar recebendo aí todos os dias o fechamento de mercado, beleza? Então bora lá, vamos falar o que aconteceu nesse pregão hoje. Pregão um pouco confuso no começo, mas depois ele tomou aquela direção e foi muito bacana. Vou mostrar todo o viés que a gente teve dentro da sala ao vivo. Foi algo muito interessante, muito importante. Conseguimos lucrar muito bem, tá? E eu fiquei posicionado muito tempo numa compra depois que nós finalizamos aí todo o processo das operações que a gente fez. E aí ele formou um padrão e falei, galera, vou continuar comprado aqui e vou gerindo atrás das barras elefantes e eu vou mostrar para vocês o que aconteceu. Beleza? Então bora lá, isso aqui estamos no gráfico dos 5 minutos, tá? O mercado de índice hoje, vocês podem ver que ele abriu literalmente na zona de Fab Four. Por que ele abriu na zona de Fab Four? Porque ele abriu aqui em cima, tá? Essa média de 200 ela estava abaixo, tanto a dos 5 minutos quanto a do 10 também, e aqui estava no mercado totalmente comprimido, né? Porque as médias elas estavam totalmente juntas depois que elas começaram a se curvar para cima, beleza? Então, o que a gente fez? Eu sempre costumo olhar primeiro os time frames menores para mim poder tomar uma decisão. Então eu vou olhando 2, eu olho 5, né? Eu olho o diário também, costumo olhar o diário bastante, isso no começo do dia, mas na tomada de decisão para entrar nas operações costumo utilizar o 2 minutos. E olha só que bacana o que aconteceu no 2, foi um ponto muito interessante, tá? Então, nessa região aqui o mercado forma uma top and tail, beleza? Que é esse cenário aqui, tá? Quando ele forma essa tail aqui, o que acontece? Ele vem nessa anulação. Veio nessa anulação, o mercado forma aqui também para mim uma RBTO. Ou seja, ele já estava com esse viés comprador nessa região e ele só confirmou. E aí eu vi que o preço já tinha rompido a média de 200, a média de 8 já tinha curvado aqui a média de 20, então ficou mais fácil para mim poder seguir uma tendência. E aí, na anulação desse candle, eu fiz a minha compra, coloquei o meu stop no fundo. Essa foi a minha primeira compra do dia no índice, tá? Eu consegui pegar uma pontuação legal, foi até essa região aqui, ó. Olha só, deu 300 pontos, tá? Peguei meus 300 pontos, beleza. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto, quando fui fazer a segunda operação, eu já estava clicando no dólar, tá? Então, assim, como eu opero os dois ativos simultâneos, ou eu vejo que o índice está um pouco travado e tal, eu sempre costumo migrar para o mini dólar, que ele está andando muito esses últimos dias e tem valido muito a pena você operar ele, porque os stops não estão ficando muito caros, pelo menos dentro do meu operacional, tá? Então, olhando aqui nesse cenário, o que aconteceu? O mercado faz esse fundo, testa novamente, e aí ele faz esse bull 180 nessa região, eu faço essa compra, o mercado sobe. Quando ele começa a voltar, o mercado lateraliza e ele me tira nessa região aqui, porque eu já tinha batido as minhas parciais aqui, e o mercado voltou e me estopou. Ele não me permitiu, não teve nenhuma barra grande que eu consegui aqui fazer a gestão do meu trade, beleza? E logo em seguida aqui, depois das 10 horas da manhã, foi aonde o mercado gera esse impacto na venda e aí depois vem essa anulação. Na hora que vem essa anulação, eu compro aqui de forma antecipada e eu coloco o meu stop no fundo. E aí eu falei pra galera, já tava com um trade muito vencedor, vou mostrar para vocês o trade do dólar também, foi um puta de um trade bacana, mas já tava com dinheiro no bolso, já tava com lucro no bolso, que esse foi o mais interessante, tá? E eu avisei a galera, falei, galera, o que eu vou fazer aqui? Nesse momento, ele deu às 10 horas da manhã, fez aquele alvoroço de queda, depois Petrobras começou a subir muito forte, Vale começou a subir muito forte, os juros começaram a cair, né, principalmente o DI, beleza? Então, juros caem, bolsa sobe, não tem muito segredo quanto a isso. E eu estava vendo também que o mini dólar estava caindo porque eu estava vendido no mini dólar, vou mostrar para vocês o padrão vendedor, tá? E aí o que aconteceu? O mercado veio e começou a subir. Larguei minha primeira parcial, depois eu larguei minha segunda parcial e o mercado começou a subir. Conforme ele foi subindo, eu migrei para o time frame de 5 minutos. Então, olha só que legal. Já estava comprado nessa região, tá? Eu comprei bem aqui. Migrei para o time frame de 5 minutos, o mercado subiu. Eu poderia gerir atrás dessas barras aqui,
mas eu não geri. Eu coloquei o meu stop no 0 a 0 porque eu já estava com lucro e deixei o mercado andar. E nesse trade aqui eu consegui pegar 800 pontos. Então, se vocês olharem aqui, olha só que legal. O mercado em nenhum momento ele trabalhou abaixo dessa região. Ele nem veio cutucar sequer essa região. Então, a nossa compra nesse trade foi aqui e o stop foi no fundo. Tá? E aí o mercado subiu aí. Vamos olhar quantos pontos ele subiu. Ó, na máxima, até a entrada ele subiu 1.148. Eu peguei 800 pontos. Então, foi basicamente aqui, ó, nessa região. Beleza? E aí, esse foi o racional do índice hoje, tá? Então, mercado extremamente comprador. Olhando para o diário aqui também, olha só que legal. Ontem, o mercado faz uma barra neutra e essa barra neutra ela é extremamente anulada. Por que é anulada? Porque o mercado está em tendência. Então, cara, tendência extremamente absurda no mini índice. Olha só essa valorização que tivemos do dia 1 para cá, né? Então, são mais de 8.600 pontos. Ah, Michael, mas para vocês, traders, difere isso? Não. Por quê? Porque nós vamos operar sempre a favor da tendência. Então, na minoria das vezes que nós vamos estar operando contra a tendência. E essa semana, a gente ficou num viés muito vendedor, porque a gente viu que o mercado já estava subindo demais. Só que assim, operações na venda, buscamos operações curtas, tá? Acabei tomando uns stops também, né? Tive um dia de loss essa semana, tá? Junto com a galera da sala, mas graças a Deus a gente conseguiu aí sair totalmente positivo essa semana, gerindo o nosso trade, sabendo sair na hora certa. O mercado ele acontece todos os dias, então não tem essa pressa da gente ficar ali querendo tradear a todo momento. Beleza? Olhando aqui para o mini dólar, tá? Ponto muito crucial também hoje, né? Vou mostrar aqui desde a abertura foi aqui nos 5 minutos, tá? Mas eu sempre ancoro as minhas entradas pelo 2, então vou pegar aqui no 2. Para mim foi o meu melhor trade do dia hoje, beleza? Então, olha só o que aconteceu no dólar, tá? Olhando aqui nessa região, o mercado explode para cima e ele deixa um pavio muito grande, fazendo uma confluência com uma falha de nova máxima. Quando ele faz isso, o que eu fiquei esperto? Eu pensei que o mercado ia retornar aos poucos, ia fazer uma GBTO, né, que é uma Green Bar Takeout, e aí eu poderia vender nessa anulação, só que eu fiquei um pouco de receio de vender por conta desse fundo aqui, ou de suporte ou de resistência, porque ele estava respeitando muito, tá vendo? Então ele veio de lá de baixo, respeitando, aí ele respeita, depois ele explode para cima, depois ele se torna um suporte, ó, e aí o mercado começa a vencer essa região. E aí o que aconteceu? O mercado vai e me forma esse evento aqui de potência nessa região aqui. Na anulação disso aqui, eu coloquei a minha venda. O meu stop foi na máxima. Então, olha só que bacana o tamanho desse risco-retorno. Por isso que eu falo, a gente sempre tem que procurar o melhor risco-retorno. Eu tive um risco-retorno de 4 pontos nessa operação para pegar mais de 17 pontos. E aí, ó, olha só, o mercado surfou mais de 30 pontos. E por que ele me estopou nessa região? Eu fiz a minha venda, tá? Quando ele forma esse primeiro candle aqui, eu bati a minha parcial na frente da média de 20. Então, eu fiz minha P1 aqui, né, minha primeira parcial. Conforme ele faz isso, eu coloco o meu stop atrás dessa barra grande. Beleza, o mercado volta, desce, anula esse movimento. Coloco o meu stop aqui. Depois disso, eu coloquei o meu stop nessa região. E aí, o que o mercado fez? Desceu, tal, continuou descendo. E aí, eu migrei novamente atrás dessa barra aqui. E aí, essa barra acabou me estopando, porque estava na frente da média de 200. Eu ainda cheguei a bater mais uma parcial aqui, só que eu puxei meu stop, porque eu falei, pô, qual que é a chance disso aqui romper a média de 200 de uma vez? E o mercado foi embora, né? Se vocês olharem aqui, vou tirar os estudos, mas olha só. O mercado de dólar foi embora, tá vendo? Continuou aí nessa queda. Poderia ter surfado o pregão inteiro igual surfei no índice? Poderia, mas é o que eu sempre falo, a ganância precede a ruína. Então, se ele dentro do meu operacional já me tirou, não teria o porquê eu ficar remoendo esse negócio. E outra, eu peguei 14 pontos de dólar. Foi muito bacana. Então, hoje surfamos aí 14 pontos de dólar, tá? Surfamos 300 pontos numa alta e depois mais 800 pontos. Teve alunos que pegaram 400, teve alunos que pegaram 300, outros que pegaram 600 e faz parte, tá? Então, eu ensino pra galera o quê? Não ter a meta estática, e sim a pessoa começar colocando de uma forma correta, tá?
gerindo os stops da forma correta, essa pessoa vai começar, às vezes, produzir a meta dela de 3, 4 dias em apenas um dia. Beleza? Então, basicamente, esse foi o cenário de hoje. Foi um mercado muito legal, por ser sexta-feira, tá? Conseguimos encaixar o nosso operacional. A gente estava com saudade de surfar aí 800, 700, 1.000 pontos num trade, porque na semana passada, praticamente todos os dias, a gente pegou de 800 a 1.000 pontos. Foi um negócio muito louco. Só que cada semana existe uma história diferente, existe um ciclo diferente. Então você tem que estar atento, tomar cuidado ali para não sair do gerenciamento, para não perder o foco. E outra, nós estamos ainda no começo do mês, só que a gente já construiu um financeiro. Então não faz sentido a gente devolver esse financeiro de uma forma muito fácil. Beleza? Então é isso. Basicamente, esse foi o pregão de hoje. Espero que você esteja gostando aí do racional de mercado, do fechamento. E se você está gostando, toca no link aí embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho para você poder receber todas as informações desse canal. Beleza? Tamo junto, é só o começo, Deus abençoe você, valeu!